Oi, gente. Esse assunto de estrutura e formação de palavras é um assunto meio complexo para o aluno estudar apenas lendo, então eu resolvi fazer essa videoaula. Nessa primeira parte, vamos falar só da estrutura. As palavras elas podem ser divididas em pedacinhos, e nesses pedacinhos, essas unidades menores chamam-se morfemas. Então, do A até o H, vamos estudar morfemas. O primeiro morfema, que é aquele que nunca pode faltar numa palavra, é o radical. Por que ele não pode faltar? Porque ele é que traz a significação dela. Ele é fácil de ser descoberto porque ele se repete nas palavras da mesma família. Olha ali aquele exemplo. Pedra, pedreiro, pedregulho, pedrada, pedraria, todos eles trazem aquele PEDR. Esse PEDR é o radical. Nos verbos fica mais fácil ainda lá. Canto, cantei, cantava, cantaria, cantasse. Todos eles trazem o CANT. Esse é o radical. Nunca falta. A vogal temática, ela geralmente vem logo após o radical. Ela serve para preparar a palavra para receber outras terminações ou então para indicar a conjugação verbal, se é a primeira, segunda, terceira. Vamos ver um exemplo. Ali nas palavras pedra, pente e livro. Aquele A do final de pedra, o E do final de pente e o O do final do livro estão após o radical e eles estão ali, eles não indicam se a palavra é feminina, se ela é masculina, não tem, né? Pedra não tem o masculino dela, não existe Pedro. E o livro também não tem feminino, pente também não. Então, aquelas vogais ali são vogais temáticas, são apenas para preparar a palavra para receber terminações, ok? São vogais temáticas. Nos verbos, as vogais temáticas indicam as conjugações. Por exemplo, os verbos terminam assim, né? A, er, ir, or. Então, se o verbo terminar em ar, tem a vogal temática A, primeira conjugação. Em er, a vogal temática E, segunda conjugação. O or também está ali no meio. E o ir, terceira conjugação, a vogal I. Se eu juntar a letra A com a letra B, radical com a vogal temática, eu vou ter um morfema chamado tema. Ou seja, se a palavra tiver vogal temática, vai ter tema. Se ela não tiver, claro que não vai ter tema. Desinência de gênero. Desinência significa terminação, que indica o masculino e feminino. Por exemplo, o O final da palavra menino e o A final da palavra menina. E a desinência de número é a letrinha no final da palavra que indica o plural, como aquele S ali do meninos. A desinência modo temporal é para os verbos, tá? Indica o tempo e o modo a que o verbo pertence. Por exemplo, a gente sabe que todo verbo que termina em vá, cantava, cantavas, falava, termina não, né, gente? Que tem esse vá. Falávamos, cantávamos, comprávamos, comprava, ok? Limpava, então limpavam. Apareceu esse VA, a gente sabe que está no pretérito imperfeito do indicativo. Assim como o verbo que tem aquele ria, venderia, falaria, dormiria, né? Venderíamos. Apareceu aquele iria, a gente sabe que o verbo está no futuro do pretérito, certo? E outras terminações também, como a, ra, ve, re, rie, sse, essas terminações verbais indicam qual é o modo e o tempo do verbo. Tem também aquelas terminações que indicam a pessoa, né? Se é do singular, se é do plural, se é a primeira, segunda ou terceira, são as desinências número pessoais. Exemplo, a gente sabe que todo verbo que tem aquele mois indica que eles estão na primeira pessoa do plural. Nós falamos, vendemos, partimos. Assim como o verbo quando termina em o, a gente sabe que é da primeira pessoa do singular. Eu canto, eu falo, eu vendo. Né? Outras terminações, aquele STE é do tu, o STES é do vós, né? Cantaste, cantastes. O U é da terceira pessoa, ele cantou, falou. O S, o M da terceira do plural, falaram, cantaram. Então aí são desinências número pessoais.
E, finalmente, o último morfema, que são os afixos. Os afixos, eles não são palavras, não. Eles são elementos que você coloca ou no início ou no final da palavra, né? Ou antes ou depois do radical. Se você colocar antes, se chama prefixo. Se você colocar no final, chama-se sufixo. Exemplo, leal. A palavra leal. Aí você, antes dela, coloca um desleal. Então, esse des é o prefixo. Você tem a palavra feliz. Colocou o in antes, esse in é o prefixo. Virou infeliz. Você tem a palavra fazer. Antes dela você botou um re. Aí você formou refazer. Esse re é um prefixo. E pode também colocar no final. Aí já é sufixo. Exemplo. Você tem a palavra carta. Aí você junta com a terminação eiro, carteiro. Esse eiro é o sufixo. Laranja é um nome. Você bota a terminação ada, laranjada. Esse ada é o sufixo. Fiel é a palavra. Você bota a terminação mente, esse mente é o sufixo, fielmente. Ok, gente? Essa é a primeira parte. Agora eu vou fazer uma videoaula da segunda parte, que é o processo de formação das palavras. Um beijo do DJ, até já.